E aí, como é que você tá hoje? A gente tava conversando aqui no Vou Passar e achou que seria massa fazer uma aula para você, falando um pouco sobre o Renascimento, falando um pouco sobre a importância do Leonardo da Vinci. Afinal de contas, nós já estamos há 500 anos disso, do nascimento dele. E aí você tem toda uma reflexão do Enem sobre isso. Portanto, a aula de hoje vai ser sobre Leonardo da Vinci e a Renascença. E o que danado é Renascimento? Vamos pensar um pouco aqui. O Renascimento é um movimento cultural. Ele tanto vai ser artístico como científico. Surge na Itália do século XVI e depois se desdobra pelo continente europeu. O Renascimento é importante porque ele vai fazer toda uma reflexão do homem em relação ao espaço, em relação à natureza. É no Renascimento, por exemplo, que surge o conceito de paisagem, que a gente depois usa inclusive na própria geografia, aquela ideia de formação e de constituição da paisagem como um elemento de sentimentalidade, de raiva, amor, ódio ou medo. Então eles passam a vida deles e assim, sempre com esse conceito da desnaturalização da natureza. O conceito de natureza nasce aí, o conceito de paisagem nasce aí. E ele dessacraliza essa formação. Essa dessacralização é quando ele cria informação sobre a natureza. É quando o homem se desconecta da natureza, entendendo que a natureza é uma coisa e o homem é outra coisa. É onde surge a paisagem, que é uma conceituação do olhar, do distanciamento. Você não vê isso na antiguidade. Você não vê isso na Idade Média. Na Idade Média nem profundidade você ainda tinha. Quem começa a pensar a profundidade, que faz ainda alguma coisa... Não é Giotto. Giotto. Os quadros de São Francisco. É ali. Mas é Leonardo da Vinci que faz um buraco no quadro. Porque a Santa Ceia hoje está toda esfarelada. Só tem 25% dele, né? Mas a ideia da perspectiva da Santa Ceia... Só tem 25% dele só. Mas a questão geométrica, a questão do triângulo, né? da ideia da perfeição. Porque Jesus tem a forma de um triângulo e os apóstolos são divididos. Se você colocar um triângulo, cabe 3, Cristo um triângulo, 3 e 3. Pode olhar. E o que é mais interessante é a perspectiva. Hoje não dá para ver porque ela é muito deteriorada. Mas a ideia da perspectiva. E outra coisa, a importância realmente que o professor frisou em relação à questão da natureza, a observação da natureza, no que diz respeito ao aspecto dentro da ciência. É aí onde a ideia de renascimento, Fininho, chega. Por quê? Porque a ideia de renascimento é de renascer. O que os renascentistas querem dizer é que a cultura greco-romana está renascendo. Só que a cultura não renasce. A cultura é aquilo que é no momento que foi. Então esse papo de ficar dizendo que alguma cultura vai renascer, vamos resgatar a história, vamos renascer a cultura grega, isso não existe não. É um discurso que aqueles caras lá inventam associados a esse conceito de dizer que a cultura grega e romana é melhor e superior à cultura medieval. Mas ele não é apenas artístico, ele não é só pintura, ele não é só escultura, ele não é só desenho ou arquitetura. O Renascimento ele também tem uma reflexão sobre a parte da filosofia, sabe? Por exemplo, Maquiavel, ele é um filósofo renascentista que vai teorizar sobre a ideia de propriedade, sobre a ideia de como organiza-se o Estado. E, paralelamente a isso, você também tem todo um desenvolvimento no que a gente chama de ciências. A ciência ela é metodologicamente pensada a partir do século XVI, quando o homem se afasta da natureza e ele passa a ter um olhar de produção artificial. Então, através desses estudos é que chegou a parte da evolução da medicina, começaram a ter outra visão, né? Porque essas ciências elas são modernas. Sim. Né? Elas são linguagens criadas por esses indivíduos a partir desse afastamento. Sim. Então essa natureza que é entendida como elemento sagrado passa a ser dessacralizado a partir do conhecimento que ele cria. Científico. Dele, no caso. Do Renascimento de maneira geral, mas o maior representante disso vai ser Leonardo da Vinci. Importante, né? A ciência em si, ela é de extrema importância para desvendar alguns conceitos importantes, por exemplo, a questão anatômica, né? A utilização, por exemplo, de alguns conceitos físicos que na época utilizou também a parte mecânica, que foi justamente a parte também de matemática, né? Então, e tudo isso foi importante para o desenvolvimento em si dentro desse renascimento. Porque a gente tem que entender que o artista, ele não é apenas alguém que lida com esses elementos ligados à pintura, escultura ou música, mas o artista, ele é um cientista.
porque ele vai manipular os elementos da natureza. Seja a ideia da forma, a ideia da dimensão, a substância, como a questão da pintura, né? Só uma curiosidade, as pinturas não eram vendidas em lojas, não eram fabricadas assim, eram produzidas pelos próprios pintores a partir das misturas dos minérios que esses caras faziam. Por isso as tonalidades variavam tanto. Então, ele é um cientista, né? Então aí já entra, professor, a ideia da parte química, né? No momento que ele mistura os minérios, tem coloração, tem ideia, né, basicamente de alguns movimentos também. Então isso entra dentro da ciência como mecanismo importante para entender toda essa funcionalidade. É onde entra Leonardo da Vinci, né? Claro que ele vai ser um dos homens mais importantes da Renascença, mas a popularização de Leonardo da Vinci se deu quando Dan Brown lança aquele livro, O Código da Vinci, que fez grande sucesso, virou filme, as pessoas comentavam muito, tinha gente que acha que até hoje aquele livro é real, faz parte de uma produção histórica. Não, é um romance. E dentro do romance ele cria perspectivas ficcionais que ele estabelece o tempo da maneira que ele quer, para vocês não acharem que aquilo que Dan Brown diz é história, aquilo que ele escreve é história. E Leonardo da Vinci é o centro dessa produção literária desse momento. Mas por quê? Porque ele vai ser o cara mais universal de todos. E assim, como ele conhece muita gente, então ele se faz uma autoafirmação. A Mona Lisa não é um quadro que chamou a atenção de ninguém durante o período. Sim. Né? A Virgem dos Rochedos, que naquela obra O Código da Vinci, que as pessoas acham que aquilo ali não é ficção. Não, é um romance histórico. Não tem nada a ver. E as análises são de Dan Brown, são muito específicas dentro da percepção dele. A Virgem dos Rochedos, que é uma parte importante da obra, foi encontrada, são duas Virgens dos Rochedos. Uma que foi feita pelas Irmãs Imaculadas, que solicitam a ele, e elas refugam essa obra, porque dizem que a obra que inaugura as 3 dimensões, daí a ideia de verdade que a pintura renascentista tem, porque está associada à profundidade. Essa profundidade é que faz com que as pessoas achem que a pintura, a partir do Renascimento, é aquilo que o autor, que o pintor vê. Não, é aquilo que ele cria. A profundidade é que dá a ideia de verdade. Tu sabe o que é mecenas? Não, sei não. Mecenas, se liga aí, ó. Mecenas são todos aqueles que financiavam a arte. Podem ser da igreja, podem ser membros da nobreza e principalmente a alta burguesia. Porque Leonardo da Vinci ele tinha um relacionamento muito difícil. A gente às vezes olha o pintor e o artista, a gente acha que esse cara ele é uma pessoa essencialmente bom, socialmente cordiável, mas não é bem assim não. Leonardo da Vinci tinha um ego altamente inflamado, fazia uma autopropaganda, como eu já disse, e nisso o relacionamento era muito difícil. Os historiadores da arte projetam que Leonardo da Vinci não concluiu nem 20% das obras que começou. Muitas vezes ele recebia o dinheiro, comia o dinheiro antes e nem ao menos terminava a obra, nem entregava a obra. Isso era uma coisa muito comum de acontecer. Mas inclusive até hoje. Até hoje acontece. Mas de qualquer maneira, a ideia de Da Vinci é congregar tantos saberes e tantos conhecimentos. Ele não era apenas o artista em si de produção de pintura, de escultura, mas ele era sobretudo um químico, um físico, um matemático, um botânico, um engenheiro. Um naturalista em si. Inclusive o próprio Da Vinci, ele passou a trabalhar na parte anatômica, né? Essa questão da anatomia, ela foi de extrema importância, meus amores, no que diz respeito à parte de medicina. Então a dissecação, né, que na época era proibido, ele passou justamente a utilizar essas técnicas de dissecação para obter a informação de alguns órgãos internos que antigamente eram difíceis, né? Era muito complexo de se obter. Inclusive o próprio Da Vinci, ele descobriu na dissecação de uma artéria o entupimento, no qual chamamos hoje de aterosclerose. E aí descobriu realmente que nesse período já existiam problemas cardiovasculares relacionados a esse entupimento, no qual passou a chamar de aterosclerose. E na época já existia, devido à questão alimentar também, influenciou nesse entupimento, né? E a partir daí descobriu esse entupimento, e desse entupimento começou a estudar a parte do sistema cardiovascular. Até porque também fez anatomia do coração, né? Fez o desenho lá do coração e tal. Então essa parte de dissecação começaram também a entender alguns órgãos. Então os fisiologistas da época começaram a entender melhor, apesar de ter sido proibido, era proibido, né? A dissecação de cadáver. De cadáver, né? Uma outra coisa importante também, meus amores,
né, Henrique? Que Da Vinci também trabalhou com as articulações. Ele observou a presença de tendões e esses tendões em si, ele observava a movimentação, né, de alguns animais, inclusive da espécie humana. Essa articulação em si foi também de extrema importância para o estudo, né, de alguns problemas associados, né, a esses ligamentos. Uma outra coisa também importante que chama a atenção dentro desse aspecto anatômico foi justamente a questão dos músculos, né, associado, na verdade, a essa movimentação, essa parte biomecânica, essa parte física, né, associada à parte anatômica em si, também foi de extrema importância dentro dessa parte de dissecação. Pois é, porque a Igreja Católica na época, não só a Igreja Católica, mas o judaísmo e o islamismo, essas religiões que eram preponderantes naquele período, condenavam o estudo do corpo humano. Então era proibido fazer isso. Quem, por último, havia estudado antes do Renascimento os corpos foram médicos gregos, romanos, que faziam a comparação do corpo humano com o corpo do porco. Então eles achavam que a anatomia do porco era similar à anatomia dos seres humanos. E depois disso não se houve mais permissão, não teve mais permissão de se abrir os corpos. Leonardo da Vinci roubava esses cadáveres, levava para casa e dissecava. Em relação à questão dos porcos, da questão suína, observamos atualmente, por exemplo, que existem determinadas válvulas no coração, principalmente a válvula mitral, que ela é construída a partir, né, de estruturas teciduais de porcos. Ou seja, na época já se tinha noção da semelhança fisiológica entre os porcos em relação à espécie humana. Brilhante, né? Muito brilhante. É muito interessante porque você vai ter Leonardo da Vinci não só com anatomia, mas também ele vai ser um inventor. Por exemplo, a ideia da propulsão do helicóptero, a ideia do tanque de guerra, do submarino, essas coisas, esses objetos que só vão surgir no século XX, também, da ótica, que só serão mais elaboradas no século XX, já tinham sido pensadas por ele. Leonardo da Vinci vai ter uma série de grafites, vai ter uma série de desenhos que vão produzir essas questões, mostrando exatamente a percepção dele, a abstração, não só na arte, mas também na produção de conhecimento na física, na matemática, na biologia. Ele entende de física, de matemática, de química, de biologia, de anatomia, só que não havia essa compartimentação do conteúdo, da informação. Tudo é uma coisa só. Por isso que a ideia de renascimento é uma ideia da universalidade. Tem que se pensar nisso, não existia essa divisão. O que é química, o que é física, o que é matemática. Não. Quem é desenhista, ele pinta, faz a escultura, faz o desenho, faz a arquitetura. Era fantástico. Então entendeu como assim, existe uma ideia de universalidade. Mas esses homens viviam para isto. Havia financiamento para isto. Tem uma obra de Leonardo da Vinci, não vamos falar da Mona Lisa porque é tão clichê e essa você tem mais acesso, mas existe uma outra obra que é a Anunciação de Da Vinci, que é uma obra espetacular, em que ele não só consegue dar a ideia de profundidade para dar a ideia de realidade, então você tem um efeito óptico, você tem um efeito da física, como ele também entra nos elementos dos detalhes, como ele cria o primeiro plano e um segundo plano. E quando você observa o segundo plano, você vê o quê? Os detalhes. Tá vendo aí? Nessa questão do porto que está lá atrás. Outra coisa também é a própria produção de botânica. O anjo que vocês estão vendo aí na obra está segurando um lírio. Olha como ele descreve botanicamente o lírio. Então tudo isso mostra toda uma reflexão que Leonardo da Vinci tinha sobre isso, tá? Mas sobre física eu não entendo nada. Tu entende? Nem eu. Plebinho, vamos lá. Vamos lá? Ele pode resolver esse problema. Plebinho, chega aí. Dá uma olhada aí, vem. Ajuda aqui. Pizza, mozzarella, pepperoni. O que isso tem a ver com Leonardo da Vinci? Absolutamente nada, mas Leonardo da Vinci tem muito a ver com física e é isso que eu vim contar para você agora. Dentre tantas facetas, esse homem universal, Leonardo da Vinci, ele também se dedicou ao estudo de coisas que estão intimamente ligadas à física. Uma delas é o estudo das engrenagens. Olha o exemplo de uma engrenagem. Pois é. A engrenagem, na verdade, não é uma invenção de Leonardo da Vinci, mas ele teve a criatividade de unir várias delas com configurações um pouquinho diferentes e criar algumas coisas como, por exemplo, o primeiro protótipo de um carro. Pois é, ele desenvolveu um jeito de fazer algo andar sem precisar da força animal. Esse foi o primeiro desenho que ele esboçou que se assemelha a um veículo, a um carro que a gente usa no cotidiano hoje. Também ele projetou algo que seria hoje
hoje é a nossa bicicleta. Pois é, olha aqui essa imagem, parece bastante nas bicicletas que a gente tem hoje, e esse protótipo foi rascunhado por Da Vinci. Quer ver mais uma coisa que também tem a ver com as engrenagens? Ele bolou uma ponte. Olha essa ponte aqui, ó. Olha, tem essa ponte e tem essa outra, mas olha para essa aqui. Essa ponte aqui, ela é giratória. Pois é, uma maneira de fazer com que ela saia da posição para que os navios possam passar ali através dos canais. Viu aí como a física também fazia parte? Pois é, ele era um cara que gostava muito de arquitetura. E lá na arquitetura, a aplicação da física, olha, é aos montes. Leonardo da Vinci bolou diversas configurações diferentes para a criação de guindastes. Pois é levar grandes cargas fazendo o mínimo de esforços. Mas nem tudo na vida é perfeito, nem tudo é formado apenas de flores. Pois é, cara, o lado negro de Leonardo da Vinci. Ele projetou diversos tipos de armas. Pois é, ele fez até um carro que era equipado por vários tipos de lâminas diferentes, umas espadas. E à medida que esse carro ia andando, lembrando que esse carro era movido a um cavalo, certo? E esse carro com essas lâminas ia estraçalhando todos os inimigos no campo de batalha. Pois é, infelizmente, vez por outra acontece isso. Pega-se um conhecimento fantástico e utiliza-se para destruir a vida. Que triste, né? Mas, além das engrenagens, ele também trabalhou com algo que está muito presente hoje no nosso cotidiano. Pois é, ele foi o cara que rascunhou o que hoje a gente tem como asa delta. Conta-se que ele admirava muito os pássaros e a anatomia humana e a anatomia dos pássaros também. E nessa busca por tentar descobrir como voar, ele rascunhou o projeto de uma asa delta. Olha só como é que ela era. E além disso, ele também projetou um outro instrumento que ele achava que poderia até voar. Hoje a gente chamaria isso de helicóptero. Olha como é que ele era. Pois é, essa coisa com esse formato meio estranho, quando girava, se girasse, deveria causar uma diferença de pressão. É o mesmo princípio que acontece com as hélices dos helicópteros atuais. O movimento circular delas e a sua forma ligeiramente inclinada de cada uma das hélices provoca na parte inferior à hélice uma pressão maior do que a parte que está superior à hélice, fazendo com que a força que aponta para cima vença a força que aponta para baixo e faça com que todo o peso do helicóptero seja suspenso no ar. Viu aí, ó? Coisas tão antigas. Só agora veio à tona, né? E para fechar nossas curiosidades, mais uma invenção que se atribui os primeiros desenhos a Leonardo da Vinci foi o paraquedas. Se bem que ele era um pouquinho estranho, cá pra nós, ele parecia uma pirâmide voadora. Olha só como é que era a figura. Viu aí a estrutura de madeira coberta com esse materialzinho aí por cima? E a intenção era que a resistência do ar reduzisse a velocidade de queda de alguém saltando de uma determinada altura. Pois então, isso é exatamente o princípio utilizado hoje pelo paraquedas. Aumenta a força de resistência do ar. Essa força se equilibra com a força-peso, reduzindo então a velocidade de queda de um corpo, nesse caso, uma pessoa. Olha, tem muitas coisas que tem física e tem Leonardo da Vinci. Mas por hora eu vou ficando por aqui, porque eu ainda preciso de comer a minha pizza de pepperoni. Valeu! Valeu, cara. Obrigado aí. Show? Beleza, foi um show aí. Viu? Se ligou? Como história, como biologia, arte, física, matemática, química são interligados no mundo do Renascimento? É isso que você tem que parar para pensar. Inclusive no próprio Enem, viu? Lembre, faça essa reflexão do conhecimento. Você tem uma série de ciências que estão fragmentadas em áreas de conhecimento, mas todas elas estão sempre interligadas. Percebam a presença das ciências da natureza, a presença da física, da química e da biologia. Atrelar também a parte de matemática. Show de bola, né? Da Vinci realmente foi espetacular no que diz respeito a essa variedade de conhecimento dentro do Renascimento. Tá vendo? Então se liga aí num assunto importantíssimo que é o Renascimento e Leonardo da Vinci. Massa? E aí? Beleza, show de bola. Vou passar online.